Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Elia Mendonça. No vídeo de hoje eu vou explicar para você as questões da avaliação trimestral. Então vem comigo, você vai conseguir fazer uma boa avaliação. Atenção, aluno! O número da questão dessa explicação pode não corresponder ao número da avaliação que você fez. Então, fique bem atento para procurar na sua avaliação qual é a questão, ok? Questão 5. A respeito das reações químicas, o cientista Lavoisier enunciou a seguinte lei: em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Com isso, esse cientista observou que a massa do sistema, então se a massa do reagente é igual à massa total do produto, então a massa se conserva. As soluções injetáveis de glicose são indicadas para pacientes que necessitam dela como fonte de água, calorias para realizar a diurese osmótica. Para o preparo dessa solução, utilizam-se 5 gramas de glicose em um volume de 100 ml. Qual a concentração em mol por litro aproximada de glicose nessa solução? Bom, então aqui trata-se de uma questão de soluções, concentração de soluções. Para resolver, você deve utilizar a expressão matemática do cálculo da concentração molar, que é dada pela massa do soluto, dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Os dados do problema, você tem a massa do soluto 5 gramas, a massa molar 180 gramas por mol e o volume 0,1 litros. Você vai substituir a massa do soluto por 5 gramas, a massa molar por 180 e multiplicar pelo volume de 0,1 litros. Faz aí o quociente, multiplica 180 vezes 0,1 litros e depois você divide o 5 pelo produto dessa multiplicação. Vai conseguir aí resolver com certeza e marcar aí a alternativa correta. Questão 11. O monóxido de carbono é uma substância tóxica produzida principalmente pela queima de combustíveis fósseis. O padrão aceitável de monóxido de carbono no ar, segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, é de 9 partes por milhão. Com base nessas informações, a concentração aceitável do monóxido de carbono no ar é igual. Então, estamos aqui diante de um tipo de concentração das soluções, no caso aqui soluções gasosas, de ppm. ppm significa partes por milhão, ou seja, uma parte em 1 milhão de partes. Aqui nas opções foi dado em gramas, então aqui é só você substituir 1 grama em 1 milhão de gramas. Então, se o soluto é o monóxido de carbono, e aqui foi colocado 9 ppm, então significa que tem 9 gramas em 1 milhão de gramas de solução, ok? 12. As propriedades relacionadas às mudanças de estado físico da água podem ser afetadas por variações na pressão atmosférica e pela presença de substâncias nela dissolvidas. Um exemplo dessas mudanças pode ser observada quando estamos diante de uma questão que fala sobre propriedades coligativas. Nós sabemos que
nas propriedades coligativas, a presença de um soluto, ela interfere tanto na temperatura de solidificação quanto na temperatura de ebulição, fazendo com que a presença desse soluto, a temperatura de congelamento cai e a temperatura de ebulição aumenta. Nesse caso, o que é observado é que em dissolução endotérmicas precisa ser absorvido mais energia e por isso aumenta a temperatura de ebulição, para que a temperatura de ebulição aconteça. Então, nós temos aí a letra A como solução da questão. Questão 17. A reação química entre o ácido clorídrico e o carbonato de cálcio libera, como um dos produtos, o gás carbônico. A equação química que representa essa reação está abaixo. Os coeficientes estequiométricos oriundos do balanceamento dessa equação são, respectivamente. Então, temos aí uma questão que pede balanceamento. Para você balancear uma equação, você vai fazer pelo método de tentativas, que é igualar a quantidade de átomos que você tem no reagente com a quantidade de átomos que você tem no produto. Então, veja que você pode começar pelos átomos diferente de oxigênio e hidrogênio, deixar eles para o final, começar com os coeficientes maiores. Então, como eu tenho aqui o oxigênio com índice 3, e eu devo deixar ele para o final, porque automaticamente ele vai se balanceando da mesma forma que o hidrogênio, então a gente começa pelo cálcio. Então, se eu tenho aqui 2 átomos de cálcio, o índice 2, então significa que eu tenho 2 átomos de cálcio, não, perdão, de cloro. Então, aqui eu tenho 1, então multiplico aqui por 2, fecho aqui com 1. Então, posso agora acertar o coeficiente do cálcio. Automaticamente eu tenho um cálcio no produto, um cálcio no reagente, fecho aqui com 1. Então, agora podemos acertar o carbono, temos 1 no reagente, 1 aqui no produto, fechamos aqui com 1. Vamos então acertar agora o hidrogênio e o oxigênio que ficaram por último. Veja que no reagente nós já temos acertado todos os coeficientes. Para o HCl tem coeficiente 2 e para o CaCO3 coeficiente 1. Então veja que nós temos aqui 2 hidrogênios, aqui nós temos 2 hidrogênios. Então vamos fechar aqui com 1. Então agora é só você achar aí a resposta alternativa relacionada aí com a resposta, ok? Questão 18. O leite é um dos principais alimentos que contém cálcio, um mineral essencial para a manutenção dos ossos e dos dentes. A concentração média do cálcio em um copo contendo 0,2 litro de leite é igual a 0,3 mols por litro. Com base nessas informações, a massa de cálcio em um copo de leite é igual a... Temos a massa molar do cálcio 40 gramas por mol. Então, estamos diante aí de uma questão que tem o cálculo de concentração molar. Então, você pode estar utilizando regra de 3 ou utilizando a fórmula. Os dados, você tem que a concentração é igual a 0,3 mols por litro. A massa foi dada, a que você vai procurar. Ela não foi dada, na verdade, é o que está pedindo. A massa molar 40 gramas por mol e o volume 0,2 litros. É só você substituir. Você tem aqui a concentração que é 0,3 litros. Perdão, 0,3 mols por litros. A massa do soluto é o que você está procurando. A massa molar 40 gramas por mol e o volume 0,2 litros. Então, você vai multiplicar aí, resolver aí a expressão e encontrar aí a resposta, ok? Questão 25. Ao preparar o café da manhã, é comum colocar água contida em um recipiente para esquentar até que a mesma passe do estado líquido para o gasoso. Porém, ao acrescentar o açúcar, é notável que a água imediatamente para de ferver. O processo físico nessa situação é interrompido, pois a adição do açúcar, o que na verdade acontece? Estamos aí diante das propriedades coligativas, nós sabemos que a presença de um soluto altera tanto a temperatura de congelamento quanto a de ebulição, como nós estamos falando aqui da temperatura de ebulição, então a presença do soluto vai dificultar a quebra das interações interatômicas da água para passar do estado líquido para o vapor,
fazendo com que a temperatura de ebulição aumente. Questão 26. Maria deixou cair malha de ferro no chão da carpintaria do pai. Para fazer a recuperação, ela decidiu varrer o chão e utilizar um ímã para separar o pó de ferro da serragem, realizando o procedimento abaixo. Então, qual o processo de separação Maria utilizou? Então, veja que nós temos aqui catação, cristalização, destilação, levigação e separação magnética. Então, como o ímã, uma das suas propriedades é o magnetismo, e aqui nós estamos diante de uma mistura heterogênea, onde nós temos serragem e o pó de ferro, que são as limalhas de ferro. Então, para se separar, vai utilizar o ímã. Então, o processo de separação é a separação magnética. Questão 27. As latas de alumínio são exemplo de matéria, pois possuem massa e extensão. Além disso, são formadas de partículas extremamente pequenas, denominadas. Então, nós sabemos que latas de alumínio são formadas por substâncias, e as substâncias são representadas por seus símbolos, que são moléculas ou agregados iônicos, dependendo do tipo de substância, e que essas são formadas por átomos. E assim, nós finalizamos então a explicação das atividades. Eu espero que você tenha entendido. Então, se você deseja que eu mereça, então, o seu like, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas e amigos, eles podem também estar precisando aí das explicações dessas questões, ok? Muito obrigada, até a próxima.